Boa noite, os irmãos do YouTube. Saúdo com a paz do Senhor a todos, os irmãos do estado do Pará, do Brasil e do mundo. Queremos mandar também um alusão para os irmãos lá dos Estados Unidos, né? Os irmãos de Santa Catarina, os irmãos também de Goiás, os irmãos de São Paulo, de Rio de Janeiro, Recife, os irmãos de Paraíba, os irmãos do Ceará. Boa noite, Pedro Henrique. Como é que você vai? Eu vou comer. Tudo bem com você? Tudo bem. Olhe para a câmera lá, por favor. Baixe esse braço, né? Criança, né, gente? Olha, isso aqui é o Pedro Henrique. Ele é uma promessa de Deus, um pregador que Deus vai levantar para o Brasil e para o mundo para pregar a palavra do Senhor Jesus. Tem toda a certeza disso. E hoje estarei aqui contando um testemunho do Pedro Henrique, da vida dele, né, meu filho? É. O que Jesus fez na vida dele. Olhe para a câmera lá. Dê uma boa noite para os irmãos. Fala, boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Paz do Senhor. Assinou. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bem. Fala o seu nome para os irmãos. Moço, Meu nome é Pedro Henrique, o nome é Pedro Henrique. do Pinto Oliveira. Pedro bem. Muito bem. Aqui, irmãos, eu quero ler aqui uma pequena passagem da Bíblia para os irmãos poder iniciar o testemunho do Pedro Henrique. Lá no livro de Ana, livro de Ana, lá em 1 Samuel, vai estar registrada uma história muito linda, uma personagem da Bíblia chamada Ana, né? E lá no livro 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 3 em diante, no versículo 4, 5, 6, lá ela escreveu um cântico muito lindo. E eu fiquei maravilhado de algumas frases que ela escreveu. Ela disse assim: o arco do forte foi quebrado, porém os derbys foram cingidos de força. Né? Ana, aqui é incrível a história dessa mulher. Ela disse que o arco dos fortes foram quebrados e os derbys foram cingidos de força, ou seja, aqueles que não tinham força, aqueles que não tinham capacidade, aqueles que não tinham jamais nenhuma chance para vencer, ela queria dizer venceram. Né, Pedro Henrique? Não foi isso? É. E o que aconteceu? A Bíblia diz aqui que Ana era estéril, né? Mulher de Elcana. E Elcana tinha outra mulher por nome chamada Penina. E Ana era estéril porque Deus permitiu que ela fosse estéril. Não foi isso, Pedro Henrique? O que aconteceu? Aconteceu que essa mulher aqui não desistiu. Ela buscou o Senhor, né? Ficou na presença de Deus orando. Passaram os seus anos. E ela continuou com a fé que o Deus que ela servia poderia lhe dar um milagre tão desejado que ela almejava. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Olhe para a câmera, meu filho. Então, irmãos, olha o que aconteceu. O Pedro Henrique, ele também veio de uma mulher estéria. A mãe dele, estéria, ultra infantil, ultra emborcado. Mas o Senhor um dia nos fez uma promessa. Disse que nos daria um filho, né? E o Senhor, com 7 meses depois da promessa, que o Senhor nos prometeu esse filho, lá vem o Pedro na barriga da mãe dele, né? E o Pedro foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, quando chegou 9 meses, essa criança, ela foi desenganada pela medicina quando ela nasceu. Por quê? Faltou oxigênio no cérebro dele, faltou oxigênio, convulsões frequentes, os pulmões do Pedro não respiravam por si mesmo, dependia de máquina para respirar. Enfim, e foi desenganado pela medicina. Não foi, Pedro? Foi isso, meu filho? Foi. Mas Deus tem uma promessa na vida dessa criança, tinha e tem uma promessa na vida dele. E disse que Deus falou para mim que levantaria daquele lugar, tiraria daquele lugar. Olha para a câmera, tá, filho? Tiraria ele daquele lugar. E Deus tirou, irmãos. Está aqui ele. Esta criança é um milagre na mão de Deus, né? Eu quero falar um pouquinho aqui, Pedro, que tu fala para os irmãos lá, o que Davi fez com Golias. Fala um pouquinho para os irmãos o que Davi fez com Golias. Eu vou tirar a mesa aqui um pouquinho para ele poder ficar em pé e falar para os irmãos. Não, sentado mesmo.
fala para os irmãos o que Davi fez com Golias. Davi fez o que com Golias? Davi pegou. Olha para lá e fala para os irmãos, tá? Irmãos, o Davi pegou a pedra, girou e bem atrás do Golias, atrás dele. E como foi que ele fez? Ele girou, Aí bateu aonde? Na testa? assim, ó. Aí o Golias caiu. Foi assim? Bateu a parede. Foi. Que legal. Aí como foi que Davi louvou a Deus? Pegou a pedra de sua armadura. Aí Caiu. cortou o pescoço do Golias. E jogou fora. Muito bem. Então, diga para os irmãos, Irmãos, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, deva mais a sua vida. olha para a câmera. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Mas a sua vida diz. Espera no Senhor. Ela é o Senhor. O Senhor tem bênção para O Senhor você. tem beijo para vocês. Assim como o Senhor fez na minha vida, Minha vida. o Senhor vai fazer na sua vida também, irmãos. Sua vida também, irmão. Então espere no Senhor, irmãos. Manda com o Senhor. Muito bem. Aqui, irmãos, nós vamos ficando. É um pequeno vídeo. Nós estamos começando agora no YouTube. Eu quero gravar vários vídeos, se Deus me permitir. Eu quero gravar vários vídeos. Desculpa aqui, derramou um pouco de água, né? Isso acontece, né, irmãos? A Bíblia dele aqui. Derramou um pouquinho de água. É criança, normal, né? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima, nós vamos gravar outros vídeos. Eu peço o seu like, tá? Você mande o seu like aí, para nós poder multiplicar esses vídeos mais e mais. Dá um alô para os irmãos, a paz do Senhor a todos. Dá um tchau para eles, Pedro. Direito.